agradecer a organização do evento, por ter aceito a minha comunicação e também o convite para moderar essa mesa. Então, essa é a mesa 15, representações de gênero nas mídias, vai até às 17h45, a gente vai ter 5 apresentações de 12 minutos cada, e depois o debate. Aí, como a Natália já falou, vocês podem mandar as perguntas pelo chat, que no final elas serão lidas para a gente responder. Eu vou controlar o tempo aqui das apresentações, então quando estiver acabando os 12 minutos de cada um, eu ligo o microfone e, se for necessário, faço uma intervenção para a pessoa saber que o tempo dela se esgotou. A primeira apresentação é a transexualidade na ficção da Rede Globo, as telenovelas como documentos históricos de uma década, do Anderson Luiz de Mello. Então, passo a palavra para você, Anderson. Boa tarde. Boa tarde para todas e todos. Eu já aproveito para agradecer a oportunidade de estar participando do evento, e deixa eu só colocar para apresentar. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Está carregando. Sim, estamos vendo. Bom, o meu trabalho, me apresentando primeiro, eu sou aluno do Programa de Ciências da Comunicação da ECA USP, pesquisador de CTVN, que é o Centro de Estudos de Telenovela aqui da USP. A minha dissertação, eu estou entrando no segundo semestre aí, o título provisório é Entre Sereias, Gatos e Bolos, Ivan, Marcos Paulo e Britney, a Transsexualidade às 21, um estudo de recepção e produção, que eu sinto ele como uma continuidade, um amadurecimento de um trabalho anterior, que foi o de Ivana Ivan, a Transsexualidade e a Força do Querer, um estudo de recepção, que eu fiz em 2018 para minha monografia de especialização. Eu começo a minha apresentação com uma citação aí de 2 autores, a Amanda Lotz e o John Gray, e que eles dizem que, recentemente, a televisão ela tem sido um dos espaços de contestação da ideologia dominante em relação aos direitos dos gays e lésbicas, que anteriormente haviam sido ignorados ou não mencionados, enquanto outros, como os transexuais, ainda permanecem invisíveis. Então, o que a gente tem aí? Temos 2 autores que apontam para essa tendência na grande mídia, nas produções da mídia hegemônica, para esse agendamento da pauta gay, da pauta lésbica, as representações gays, as representações lésbicas, elas são recorrentes na narrativa midiática aí do mundo, mas a gente tem uma invisibilidade da questão trans. E isso é uma tendência no mundo e é uma tendência no Brasil. A gente pensa que o primeiro gay, o primeiro LGBTQIA+, numa telenovela foi em 75, o personagem era o Gugu, do Ari Fontoura na telenovela Assim na Terra Como no Céu, e a gente só foi ter alguém que questionasse o binarismo de gênero, um personagem de gênero fluido, entre 89 e 90, que foi a Ninete, de Tieta. Um ponto importante da Ninete é que ela foi interpretada por uma mulher trans, que é a Rogéria, a falecida Rogéria. Tem uma autora, a Fernanda Nascimento, que ela diz que a questão da Ninete é que ela perturbava a cidade da novela Santana do Agreste exatamente pela sua indefinição de gênero, né? O que era a Ninete. Então, a gente tem esse grande intervalo entre o primeiro LGBTQIA+, que foi um homem gay, para o primeiro personagem que questionou isso, que trouxe a indefinição de gênero, a fluidez de gênero para uma telenovela. Depois, entre 95 e 96, a gente teve a Sarita, de Explode Coração. É a primeira vez que a Glória Pérez ela entra em contato, ela traz para dentro da ficção dela as questões de gênero. A Sarita, ela não tinha uma definição também, ela estava ali transitando entre um homem gay, uma travesti, uma drag ou um transexual. Não havia uma definição para a Sarita. E a Sarita, ela nasce no momento em que a Glória Pérez entra em contato com a biografia do João Nery. E depois As Filhas da Mãe,
em 2001 e 2002, a Cláudia Raia interpretou uma mulher trans que voltava da Europa após a cirurgia de redesignação sexual, uma representação muito complicada. Eu vou só destacar que um dos aspectos foi a questão de definir, de resumir o processo de transição apenas à cirurgia, que é algo que é recorrente em muitas das narrativas que tratam da transexualidade. E aí, eu trouxe essa citação da Louro, que ela diz que as discussões de gênero, elas começam a evoluir quando a gente começa junto com a pauta feminista. A gente precisou do feminismo e precisa do feminismo para amadurecer os nossos conhecimentos sobre gênero. E o que acontece? A gente teve uma década de um feminismo muito efervescente, os anos 2000 e os anos 2010 principalmente, mas a gente já tem nos anos 2000 esse ensaio da explosão feminista, do quanto o debate feminista iria ser incorporado, iria invadir, iria conquistar espaços dentro da grande mídia. E eu acredito, sim, que quando a gente tem esse amadurecimento nas representações da pauta trans na grande mídia, está muito associado aos avanços da pauta feminista. E eu acredito que sim, que a pauta feminista, ela vai influenciar, ela vai fortalecer como a grande mídia incorpora as narrativas trans, mas ela também vai servir para o amadurecimento das próprias pautas LGBTQIA+, e a gente termina os anos 2000, nos preparando aí para essa década que vai ser analisada, com o amadurecimento da militância das pautas identitárias, mas também com o Brasil garantindo a possibilidade das cirurgias de redesignação de sexo no SUS em 2008. É assim que a gente encerra os anos 2000 e entra nos anos 2010. E a gente entra nos anos 2010 com a Fabrícia, a Luciana Paz, na novela Fina Estampa, e a Fabrícia, ela vem no momento em que a gente tem aí um embrião dessa direita fundamentalista organizada enquanto movimento social durante as eleições do Serra e da Dilma, a famosa central de boatos que eles se referiam, e que muito do que era usado para atacar a Dilma estava relacionado às questões feministas, às questões de gênero e de identidade, e logo depois a Dilma assume, e no momento em que a Fabrícia está entrando no ar com a novela Fina Estampa, a gente tem a fala da Dilma dizendo que o governo não faria propaganda sexual. É um momento, é um cenário da realidade que diz muito sobre o arco narrativo da personagem, que é interpretada por uma mulher cis e que passou a maior parte do tempo escondendo a sua condição e só foi revelar no final. Foi uma surpresa até nesse momento da reprise de Fina Estampa. Alguns portais de notícia destacaram a presença de uma personagem trans que para muita gente era desconhecida, do tanto que essa representação foi tímida. Também em 2011 a gente tinha Ana Girafa, personagem interpretada pelo Luiz Salem, uma mulher trans, agora interpretada por um homem cis, e que era na novela Aquele Beijo, que era de autoria do Miguel Falabella. E o Miguel, eu trouxe essa citação do Miguel, que ele disse que ele queria dar um namorado para ela, mas que o horário não permitia esse namorado. Ele temia que a novela passasse por uma reclassificação de idade, uma reclassificação etária por conta disso. Na sequência, a gente tem a Alice em 2012. Aí, a primeira vez, desde de 89, que nós tivemos uma mulher trans interpretando uma mulher trans numa telenovela, foi no horário das 9, Salve Jorge, da Glória Pérez. É o segundo contato da Glória Pérez com a temática trans, e quando Salve Jorge está terminando em 2013, próximo, mais ou menos faltando um mês para acabar Salve Jorge, a Érica Cocai protocola na Câmara o projeto de lei 5.002/23, que era o projeto de lei o projeto de lei da identidade de gênero, que é o projeto que ficou conhecido como o projeto de lei João Nery. O que esses três personagens têm em comum? A Alice, a Ana Girafa e a Fabrícia. Eles vêm no momento
eles parecem acontecer no momento em que a grande mídia começa a descobrir a transexualidade e essa descoberta ela começa a acontecer de uma forma um pouco tímida, que parece que está testando o seu o potencial, parece que está testando, está tentando conversar com o lado conservador dessa audiência da telenovela. E eu trouxe duas citações aí da professora Maria de Lourdes Motter, que estudou o potencial histórico da telenovela. E a professora Maria de Lourdes Motter vai dizer que a telenovela ela constrói uma memória, um tempo documental para sua permanência como produto gravado, mas sobretudo por sua vinculação com o presente, que impregna com suas marcas coletivas e pelo compartilhamento dos saberes que ela difunde. Eu trouxe essas duas citações e me apegando a essa primeira, a questão da vinculação com o presente. Eu acho que esses três personagens, eles são muito problemáticos, eles possuem os seus problemas, mas eles servem muito bem para ilustrar o começo dessa década, quando a gente tem essa militância se fortalecendo, o debate das questões identitárias, ele começa a crescer no começo dessa década, ele ainda está um pouco tímido na grande mídia. E essas representações, apesar de problemáticas, elas existem e elas condizem com o momento em que a gente está debatendo isso no começo dos anos 2010. Aí a gente vai para os anos de 2013 e 2016, o fortalecimento do conservadorismo nas eleições do Aécio Dilma em 2014, e que correndo junto com esse fortalecimento do conservadorismo, a gente tem o avanço das pautas identitárias, e somado a isso, o showbiz ele descobre a transexualidade, a cultura pop descobre os debates de gênero. Eu trouxe esse link aí, que é de uma matéria da Veja, que fala, que lista produções em que a transexualidade tem lugar de destaque, que acontecem nesse período aí, entre 2013 e 2016. Orange is the New Black, Transparente, que é uma série da Amazon, e Sense8. São três narrativas aí estrangeiras, mas que dedicam um lugar de destaque para a transexualidade. E na sequência, e nesse caldo aí, nessa onda em que em que tem Sense8, que tem Orange is the New Black, em que tem Transparente, nós temos a primeira representação trans negra numa telenovela, que foi a Dorothy, uma mulher trans interpretada pelo Luiz Miranda, em Geração Brasil. E temos também em 2014 a Shanna Summer, entre 2014 e 2015, interpretada pelo Ailton Graça, esse no personagem das 9. Se esperava muito desse personagem, porque havia, diferente da Dorothy, em que a temática da transexualidade tá implícita e ela só vai ficar explícita, isso só vai ser debatido aí no final da novela, na última semana. Não houve uma abordagem disso de forma séria ao longo de todos os outros capítulos anteriores. E aí a Shanna se esperava que ela fosse aprofundar esse debate, e realmente ela mostra esse potencial no começo da novela, mas da metade para o final, a Shanna passa por um processo de heteronormativização. Ela quer adotar um filho, então ela começa a ficar cada vez mais próxima da representação heteronormativa de um homem cis heterossexual e vai deixando de lado aquela fluidez que ela apresentava no início. E aí 2017 que é o grande marco, é o nosso grande momento da relação telenovela e transexualidade com o Ivan, que era Ivana, Carol Duarte, interpretado pela Carol Duarte, foi meu objeto de estudo em 2018, e o Ivan vem no momento em que a gente tem a cultura pop na grande, em que a cultura drag se torna pop com grande potencial na grande mídia, e a gente tem também a falácia da ideologia de gênero, a mentira que é a ideologia de gênero ganhando cada vez mais espaço no repertório popular, e o fortalecimento do bolsonarismo. É nesse momento em que eu acho que é um momento muito icônico, né? Todo o potencial cultural da Pablo, a ideologia de gênero, o bolsonarismo, e tá lá o Ivan protagonizando o debate no horário das 9. Anderson, desculpa, eu ia pedir para você finalizar nos próximos minutinhos aí, porque já deu o seu tempo, tá bom? Tá. Desculpa interromper.
Tudo bem, eu vou finalizar então. Depois vou finalizar então com o Ivan. Eu trouxe essa citação da Motta, que ela fala da capacidade de penetração da ficção na realidade nacional e de como ela pauta temas para debates que se processam em cadeia, criando um clima cultural em cujos poros ela se insere no cotidiano de tantas maneiras e através de tantas ramificações, desdobramentos e transformações, que a imagem que nos ocorre é de que ela entra na corrente sanguínea da sociedade e daí se irradia para todo o corpo social, sendo impossível localizá-la nas diversas manifestações individuais que ela assume. Apenas encontra-se traços eventuais da sua presença no ambiente cultural, onde ela está dispersa e se acumula progressivamente. Então eu encerro aí com a Carol Duarte, que interpretou o Ivan, e a Pablo, que ganharam o troféu Domingão de melhores do ano de 2017, e eu encerro com essa imagem para mostrar que seria para mostrar o quanto o debate da transexualidade em A Força do Querer deixou marcas profundas na nossa... deixa marcas muito profundas no debate de gênero e na forma como a sociedade enxerga esse assunto. E era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Anderson. A próxima apresentação é Antifeminismo na Imprensa Ilustrada Humorística, Argentina e Brasil, 1904-1918, da Thaís Batista Rosa Moreira. Passo a palavra para ela, então. Boa tarde, gente. Deixa eu só compartilhar a minha apresentação. Tá dando para ver? Estamos vendo, sim. Tá bom. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui para não me perder na fala. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Thaís, eu venho da História, fiz graduação na USP e agora estou no mestrado em História também. Meu tema de pesquisa é os antifeminismos na imprensa ilustrada humorística. Na minha iniciação científica, eu trabalhei só com o Brasil. Agora, no mestrado, estou me propondo a fazer um estudo comparado da Argentina e do Brasil nesse começo do século XX. Então, voltando bastante no tempo. Aqui eu resumo só para deixar registrado, mas eu não vou ler ele. Eu vou explicar um pouco mais utilizando aqui ilustrações. A primeira coisa que... Peraí, acho que eu pulei um... Eu ia começar por esse, na verdade. A primeira coisa que eu queria fazer é, na verdade, contextualizar um pouco o debate, né? Pensar que esse começo do século XX, ele é um momento em que está muito em debate a condição das mulheres, né? Então, tem, por exemplo, processos de discussão de Código Civil, que diz respeito a muito do que a mulher tem ou não o direito de fazer quando é solteira, quando é casada, né? Tem a discussão de divórcio acontecendo nesse momento, tem vários grupos e ligas e conselhos feministas ou de mulheres se formando, e, finalmente, também a questão do voto feminino aparece, né? Aqui, no meu caso, eu foco no Brasil e na Argentina, mas todo esse contexto, tudo está acontecendo não só aqui na América Latina, mas acontece também em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e se influenciam mutuamente. Então, só para a gente contextualizar um pouco esse começo do século XX. Aí eu queria falar um pouco sobre as minhas fontes de pesquisa, né? As minhas fontes primárias, que é a minha mídia, propriamente dita, né? O que são essas revistas ilustradas humorísticas? De forma geral, elas são um tipo de imprensa que ganha muita notoriedade nesse momento. Elas são uma publicação de custo baixo, então elas circulam bastante nas grandes cidades, principalmente. Elas visam, assim, um público letrado e tal, de classes mais altas, mas também visa circular entre uma classe média que se forma nessas cidades. Então, esse é um pouco o perfil dela, e em termos de conteúdo, ela é muito variada. Então, ela tem propaganda, igual eu coloquei aqui, ela tem reportagem fotográfica, tem caricatura, tem carta de leitoras e leitores, tem
muitos tipos de linguagens e de conteúdos diferentes sendo apresentado, apesar dela se colocar como uma revista satírica e de humor, né? Então, o humor acontece no meio de todo esse conteúdo dela, e isso é importante para a gente analisar a fonte em si. E aí eu coloquei aqui só para mostrar que eu acesso essas fontes de forma digital. A revista brasileira está disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, e a revista argentina eu acesso pelo o acervo digital do Instituto Ibero-Americano de Berlim. Mas, em forma geral, é um pouco isso a minha fonte, e ela tem um papel muito importante como mídia nessa época, se a gente lembrar, por exemplo, que não existia rádio ainda, e que, fora as revistas, existiam os jornais, mas que tinham um conteúdo muito mais condensado e não tão, assim, imagético, que visava realmente informar e entreter, que é o caso da Revista Ilustrada. Agora, pensando, então, as fontes e esse momento histórico, eu queria explicar melhor o que eu estou chamando de antifeminismo e reações antifeministas aqui. Eu trago até uma das charges da O Malho, a revista brasileira, de 1912, né, o feminismo no Brasil. Aí a gente tem essa cena de um caos, uma bagunça, né, as mulheres estão atacando os homens, supostamente, e aí a legenda diz: eis o que será uma eleição entre nós quando o feminismo for em nossa pátria definitiva realidade. Nos olhos de hoje, isso parece até uma espécie de meme, né? As pessoas usam muito essa ironia para dizer como os antifeministas têm pavor do feminismo e do que ele pode causar na sociedade. Mas é interessante voltar 100 anos atrás e ver que nas revistas esse tipo de abordagem e charge, e, enfim, mensagem era passada com o intuito de realmente causar uma ridicularização dessas militantes e de deslegitimar a causa. Então, nossa, olha o absurdo que elas estão propondo, olha o caos, né? Isso aparece muito nas minhas fontes. E aqui eu vou separar rapidamente para conseguir minimamente resumir alguma das temáticas que aparecem nessas fontes que eu pesquiso. Eu separei em 3 tópicos para falar um pouco deles, mas, lógico, a questão é bem ampla, assim, e pega várias questões, né? O que é o antissufragismo e o estereótipo da sufragete, que aparece nas fontes? Eu separo o antissufragismo do antifeminismo, porque eu tenho uma concepção que ser contra o voto feminino faz parte de uma questão maior, que é ser contra o feminismo, já nesse momento histórico, né? Então, o antissufragismo é ser contrário à demanda do voto feminino. Aqui na América Latina, esse discurso vai ser muito atrelado a uma comparação com o que está acontecendo internacionalmente. Então, esses caricaturistas, articulistas das revistas, eles vão trazer sempre a imagem da sufragete inglesa para falar: olha, você, mulher brasileira, não vai fazer isso, mulher latina, mulher argentina, não façam isso, olha que absurdo. É um pouco isso que está na entrelinha da mensagem desses articulistas, né? Aqui na esquerda, a gente tem uma charge, O Perigo Feminino, de 1909. No aspecto gráfico mesmo, isso aparece quando eles retratam as militantes e as feministas sufragistas com aspectos meio desfigurados e tal. Aqui na legenda da charge, os homens estão supostamente falando: ó, toca fugir, rapaziada, que o novo perigo nos ameaça. Essas sirigaitas solteironas e despeitadas deviam usar essas armas para elas. Então, em certos momentos, existe até uma linguagem bem misógina, assim, de difamar com negativações muito fortes e muito rudes, assim, essas mulheres que estão envolvidas com o feminismo. E, de outro lado, também existe um jeito que eles encontraram de criticar a demanda pelo voto, justificando que a mulher é incapaz politicamente. Então, por exemplo, aqui esse desenho que eu destaquei da Crônica Argentina, O Voto Feminino, de 1908, a moça aparece na dúvida, olhando para uma fileira de homens.
Os antifeministas dessa época vão falar muito disso, de que as mulheres são capazes de agir racionalmente para escolher, por exemplo, em quem votar, e vão votar por questões emocionais. Por isso, não é bom, não é recomendável fazer essa reforma eleitoral e permitir que as mulheres votem. Então, isso foi comum também nesses discursos. As concepções de papéis de gênero, entre aspas, isso aparece muito também. Os antifeministas, eles vão, muitas vezes, fazer a inversão dos papéis, entre aspas, justamente para causar esse estranhamento e para provocar o leitor de que isso é o que o feminismo está buscando, né? Entre aspas, romper, degenerar a ordem natural das coisas. Então, é muito recorrente essa imagem da mulher que vai sair trabalhar de casa, que a mulher está lendo, se informando, atuando politicamente. Tem até a menininha que está jogando futebol, ao contrário do homem que, a partir do vigor do feminismo, vai tornar-se uma pessoa do campo doméstico, que vai trabalhar na cozinha, que vai cuidar do filho, vai tricotar, igual está ali na charge. Enfim, eles sempre exploram essa suposta inversão dos papéis, ao mesmo tempo que eles estão marcando muito o que eles consideram o ideal do homem e da mulher na sociedade. E também eu trago aqui, mais no intuito de demarcar essa questão, para além do voto, né? Porque quando a gente fala do começo do século XX, pensando no feminismo, é muito recorrente a gente cair, às vezes, num resumo, né, de dizer, tipo, primeira onda do feminismo é igual sufrágio feminino. E, na verdade, olhando as fontes históricas desse momento, eu estou enxergando, lógico, ainda estou estudando isso no mestrado, não trago conclusões tão delimitadas para vocês, mas eu percebo que não é só o voto que está em debate, não é só o voto que é criticado por ser associado ao feminismo. Então, a questão do trabalho, da profissionalização de mulheres que querem assumir certos postos de trabalho é frequentemente ironizada como uma tentativa ali das mulheres de saírem do papel delas, entre aspas. A questão do divórcio é muito debatida, e a própria questão dos comportamentos de homens e mulheres. No caso das mulheres, por exemplo, usar calça, que parece algo tão óbvio hoje, 100 anos atrás era associado a uma prática feminista, e, nossa, como isso está contra as concepções da época de como a mulher deve ou não se comportar. De forma geral, é um pouco isso. Eu apresentei de uma forma bem resumida. De toda forma, o que eu queria destacar para finalizar é que, pensando nessas fontes e a questão da importância da revista Ilustrada Humorística no momento em que ela foi feita, eu penso também muito sobre como isso repercutiu na época e, de alguma forma, em como esses estereótipos e essas visões negativas perduraram uma longa duração aí, e influenciam até hoje uma visão negativa que muita gente leva para frente e reproduz sobre as feministas, sobre as militantes, sobre quem é engajado com o tema do feminismo. É basicamente isso. Obrigada pelo espaço. E, bom, é isso. Obrigada, Thaís. Vou chamar a nossa terceira apresentação, então, que é o Olhar da Cineasta para a Superfície Fílmica, reflexões sobre a obra de Suzana Amaral, da Érica Amaral. Passo a palavra para você, Érica. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Deixa eu apresentar esse PowerPoint aqui. Aqui. Vocês conseguem ver? Me ouvir? Sim. Ok, perfeito. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo espaço de fala nesse momento tão complexo, que vem reforçar a potência e a urgência da pesquisa acadêmica, então, obrigada.
Hoje eu venho apresentar algumas reflexões sobre a obra de Suzana Amaral, uma cineasta fundamental para a história do cinema brasileiro, que faleceu recentemente em meio à pandemia. Foi uma perda imensa. Suzana Amaral foi diretora, roteirista, professora, produziu um dos filmes hoje considerados clássicos do cinema brasileiro, que é A Hora da Estrela, lançado em 85 e baseado no livro de mesmo nome escrito por Clarice Lispector, que foi lançado em 77. Esse é o texto que nos apresenta os detalhes da vida de Macabéa, uma jovem alagoana no Sudeste, interpretada pela grande Marcélia Cartacho. Mas a obra de Suzana é também marcada por um outro trabalho muito interessante, que é seu segundo longa-metragem, lançado 16 anos depois de A Hora da Estrela. Trata-se do filme Uma Vida em Segredo, de 2001, que Suzana roteiriza e dirige, baseado no romance de Eltrán Dourado. Aqui a história gira em torno de Biela, interpretada pela atriz Sabrina Greve. Biela é uma moça caipira com origens no interior de Minas Gerais, que parte da fazenda do Fundão para viver com seus parentes na cidade. Aqui vale apontar que a própria presença de Biela no cinema já é um acontecimento, como discuto na minha dissertação de mestrado a respeito da representação da mulher caipira no cinema de autoria feminina na retomada. Hoje meu foco vai ser discutir alguns dos aspectos que colocam os protagonistas desses dois filmes em relação. De que maneiras Macabéa e Biela se aproximam? E o que isso poderia revelar a respeito da obra de Suzana Amaral, sobre seu olhar enquanto diretora de cinema? Então eu iniciei essa investigação estabelecendo algumas dessas relações e me baseei metodologicamente na análise fílmica, tendo como referencial teórico as teorias feministas do audiovisual e da interseccionalidade. Em primeiro lugar, vamos pensar a ordem diegética, isto é, aquilo que é relativo ao universo do filme, a ambientação, aquele espaço-tempo que o filme nos apresenta. Ambos os filmes são protagonizados por jovens mulheres que se deslocam de sua terra natal para o ambiente urbano. Elas estão sempre deslocadas, e por isso todas as pessoas transparecem um estranhamento com relação a elas. No caso de Macabéa, por exemplo, todos a ridicularizam, o patrão a ofende, a amiga Glória pergunta a ela se ser feia dói. E no caso de Biela, a cunhada Constança tenta a todo custo transformá-la numa moça da cidade, dando vestidos novos, sufocantes, muito diferentes da roupa de chita que ela gostava de vestir. Então seus hábitos caipiras são desprezados e substituídos por costumes urbanos. É como se elas não estivessem de acordo com as coisas. Elas são desconjuntadas com relação ao meio social em que vivem. E é possível observar que muito dessa desconjuntura tem a ver com o fato de que elas não correspondem às normas impostas a mulheres pela sociedade patriarcal. Elas não são bonitas de acordo com os padrões de beleza vigentes. Elas não são delicadas ou femininas de acordo com os ideais de feminilidade. Daí o contraste entre Macabéa e sua amiga Glória e entre Biela e sua cunhada Constança. E essa desconjuntura vai ser apresentada simbolicamente por Suzana Amaral através de um elemento visual enigmático, que é o espelho. Em diversos momentos nos dois filmes, as personagens aparecem refletidas em superfícies, seja em vidraças, espelhos emoldurados, janelas ou espelhos velhos e desbotados. Elas mesmas estão como que encaixilhadas naqueles reflexos e nas pressões sociais originadas no patriarcado que se impõem sobre elas. Ser bonita, casar de véu e grinalda, ser convidativa ao olhar masculino e etc. Em segundo lugar, aqui mais uma imagem. Em segundo lugar, a presença masculina é outra questão que coloca essas duas personagens em diálogo. Em A Hora da Estrela, Macabéa tem uma relação problemática com o Olímpico, sendo oprimida principalmente por meio do discurso. Depois, Olímpico troca Macabéa por sua amiga Glória. Semelhante acontece com Biela, que de início rejeita o casamento com Modesto, mas é convencida a se casar para agradar sua família. Ela, além disso, é assediada, e se vê que Modesto tinha muito mais interesse nas riquezas da jovem do que nela própria. No fim, o noivo foge. Macabéa e Biela, então, terminam sozinhas, traídas e desprezadas.
As figuras masculinas, portanto, trazem uma carga de tensão para a vida das protagonistas, exercendo determinadas formas de dominação e opressão que revelam, da parte da cineasta, um posicionamento crítico a respeito das relações mulher-homem e da heteronormatividade de seus desdobramentos na vida de mulheres. Em terceiro lugar, os filmes se encerram com a morte trágica de ambas as protagonistas. Em A Hora da Estrela, depois de visitar uma cartomante que a enche de esperanças, Macabea morre atropelada, caída na sarjeta, sozinha na rua. Em seu delírio final, ela se imagina correndo para os braços de um príncipe encantado em câmera lenta. Já Biela morre depois de muito lutar contra a doença, enquanto tentava reencontrar a coisa que mais alegrava sua vida, que era seu cachorro Vismundo. Ela falece em meio aos acessos de tosse, no meio da madrugada, sozinha, caída no chão da casa, no completo escuro. Ambas as mortes são capturadas por Suzana Amaral por meio de planos elípticos, isso é, planos em que há uma certa fragmentação das imagens. Os pés de Macabea faltando uma sapatilha, a mão de Macabea no asfalto, a broinha de milho esfarelada que Biela carregava, seu corpo desfalecido. A fragmentação dos planos que mostram a morte das protagonistas, então, traduz a fragmentação que elas mesmas carregavam em suas vidas. Por outro lado, existem elementos estéticos não visuais que também se manifestam em ambos os filmes. Um deles é a trilha sonora, um acompanhamento musical de tom melancólico que está presente na história de Biela, com a canção de Ninar Boi da Cara Preta, que aponta para a saudade da vida na roça, ou Una Furtiva Lágrima, peça musical que Macabea escuta na rádio e se comove, e também Danúbio Azul, a música que acompanha o delírio de Macabea quando da hora de sua morte, que revela seus sonhos inalcançáveis. Outra questão também significativa é a supressão da voz narrativa que marca os livros que originam os filmes. Suzana Amaral rejeita o narrador e a voz masculina que, tanto em A Hora da Estrela quanto em Uma Vida em Segredo, travavam relações horizontais com as protagonistas, descrevendo-as de forma depreciativa e animalizando-as. Tais elementos, portanto, salientam aspectos sociais como a opressão de mulheres e também questões subjetivas, mas derivadas das estruturas sociais, como o sofrimento causado pela obrigatoriedade do casamento heterossexual e pela padronização dos corpos e comportamentos de mulheres. Buscar esses paralelos entre as personagens de Suzana Amaral tem o intuito de descrever os processos de construção de personagens femininas por cineastas mulheres, dando maior visibilidade ao trabalho feminino no cinema brasileiro. Por meio dos traços de estilo e das questões estéticas que surgem nesses filmes, percebem-se especificidades que vejo como estratégias visuais de construção de narrativas que enfatizam as experiências sociais de mulheres e a representação cinematográfica de sua subjetividade. Com isso, não tenho a pretensão de rotular nem as obras nem a cineasta, muitas vezes lembrada por não ser uma defensora do chamado cinema feminino. Mas nas próprias palavras de Suzana Amaral, porque se eu sou homem, eu vou ter um olhar masculino em cima da realidade. Agora, como mulher, eu vejo o mundo como eu sou. Em nenhum momento me passou pela cabeça se os meus trabalhos são coisa de mulher ou não. Eu sou só fiel a mim mesma. Assim, acredito que importa mais pensar sobre a especificidade da obra de Suzana Amaral do que pensar em termos generalizantes, como se o cinema de autoria feminina fosse homogêneo. Esse cinema é, pelo contrário, marcado pela diferença, pela origem, por sexualidade, raça, classe social e gênero. Assim, pensar nas estratégias estéticas desenvolvidas por Suzana Amaral e por outras cineastas nos permite compreender os processos criativos que estruturam a representação cinematográfica das mulheres no cinema e na história. Dessa maneira, podemos pensar sobre o olhar de Suzana Amaral para a superfície fílmica, o filme em si, em seu poder de projeção e reflexão de imagens. Assim, entendemos como os filmes se tornam retratos de mulheres desenhados por outras mulheres, através da câmera e através do espelho. É válido mencionar que a obra de Suzana Amaral é muito mais vasta do que os 2 longa-metragens discutidos aqui, e também que existem contrastes entre A Hora da Estrela e Uma Vida em Segredo, o que requer pesquisas futuras. Porém, por meio da comparação entre tais obras, orientada pelas perspectivas feministas de análise,
busco contribuir para aprofundar nossa compreensão sobre as questões trazidas pela cineasta em termos de temática, linguagem e conteúdo político. Com isso eu finalizo, esperando ter conseguido revelar alguns traços da obra de Suzana Amaral, buscando ter prestado uma singela homenagem à memória dessa grande artista que escreveu e filmou o cinema brasileiro, tendo nos agraciado com a beleza de suas bielas e macabeas. Aqui são algumas das minhas referências. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Então, vamos passar para a quarta apresentação agora, Princesas Audiovisual e Representações, uma investigação em torno dos novos modos de ser menina, da Beatriz Lobo de Albuquerque Santos. Beatriz, contigo. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Eu só passar a apresentação aqui, só um minutinho. Consegue enxergar? Estamos vendo. Beleza. Antes de qualquer outra coisa, eu queria agradecer a todo mundo pela organização do evento. É algo muito importante a gente estar fazendo, tendo todas essas discussões que estamos tendo agora durante esse momento de calamidade pública, continuando na pesquisa e discutindo coisas muito importantes. Eu sou aluna de mestrado da UFRJ, sou da ECO, do PGCOM da UFRJ, sou bolsista da CAPES e atualmente acabei de fazer minha qualificação há 2 semanas atrás. Então ainda tenho muitas coisas para rever nesse trabalho, mas é parte do que eu tenho estudado até então. Então o nome do meu trabalho, como a Caroline já disse, é Princesas, Audiovisual e Representações, uma investigação em torno dos modos de ser menina. E não só porque eu cresci dentro de uma cultura de princesas e sou completamente fã tanto de contos de fadas, como também, e especialmente, dos contos de fadas no formato audiovisual, mas porque de uns tempos para cá, conversando com crianças, conversando com meninas e vendo especialmente o vídeo, infelizmente não vou poder passar por causa das questões de gravação, mas depois eu mando o link para vocês, essa pequena influenciadora digital chamada Madison Jade, ela, no ano passado, se não me engano, alguns anos atrás, ela falou, a mãe dela filmando ela, e ela disse que o Aladdin não precisava ter salvado a Jasmine. A Jasmine era uma princesa muito dona de si, que poderia muito bem sair num tapete mágico nas suas próprias aventuras, porque uma princesa não precisa de um príncipe para salvá-la. Então, a partir dessas reflexões, conversando com outras crianças e entendendo que a cultura de princesa ela faz parte do crescer como menina, eu comecei a olhar para essa ideia dos contos de fadas, não só pela perspectiva do Bettelheim, que diz que elas são formas e histórias de ensinar como ser e estar no mundo, mas também entendendo que as narrativas de princesa elas vêm sofrendo uma releitura gradual e uma constante reinterpretação de novos olhares a partir dos novos papéis assumidos pelas mulheres na atualidade. E também lendo algumas da grande bibliografia de pessoas que estudam essa cultura de princesa, especialmente da Paola Barreto, que é brasileira, que tem um trabalho muito legal sobre o consumo e as narrativas de princesa, ela entende essa figura da princesa como um grande lugar de poder. Afinal, a princesa é uma grande figura de referência feminina, especialmente na infância, pautando esse exemplo, pautando essas formas com que a gente cresce. Então eu comecei a olhar para as narrativas de princesa a partir de 2 perspectivas. A princípio, como dispositivo pedagógico, como propõe a professora Rosa Fischer, entendendo que a mídia ela faz esse papel, e as narrativas audiovisuais vão construir essa ideia de dispositivo pedagógico que vai ensinar algumas formas de como se comportar e do que almejar, e também como tecnologia de gênero, que inclusive até me lembrei que a Natália que está ajudando a gente no suporte, também tem essa ideia, só que, se não me engano, é a Natália, tá? Depois, Natália, por favor, me corrija, mas eu vi sua apresentação em torno das histórias em quadrinhos, entendendo que a tecnologia de gênero ela vai localizar formas de como a gente performa essa feminilidade e de como a arte e a cultura vão dizer para nós quais são as formas de ser mulher. E no caso da minha pesquisa, de ser menina também. Então, essas leituras e representações das princesas, elas não vão ser vistas apenas como algo estático, elas vão resultar sempre dessas constantes negociações entre a instância produtora, entre aqueles e aqueles que vão os receber.
especialmente dentro do universo infanto-juvenil, porque não existe aqui um olhar muito verticalizado da interpretação infantil dos próprios contos de fadas, e em especial do audiovisual. Afinal, a criança ela vai sempre reinterpretar essa ideia de princesa e entender novas formas com que essa mesma princesa, seja a Branca de Neve, seja a Moana, seja a Anastácia, elas vão significar novas coisas a partir da cultura em que elas crescem. Então, qual foi o grande início desse trabalho? Fazer um grande mapeamento sobre grandes narrativas de princesa, tanto no meio hegemônico como no Brasil, entendendo que não só a Disney ela vai aparecer como essa produtora desse ideal de princesa, mas outras instâncias produtoras também vão aparecer nesse contexto. Então, algumas das minhas referências, por exemplo, Fernanda Breder, que é outra menina da UFRJ, a própria Rebecca Haynes, que é uma literatura internacional, ela vai pautar algumas questões dentro do universo Disney Princess, que é uma franquia, e separando as princesas entre clássicas, rebeldes e contemporâneas. Mas olhando um pouco além do universo Disney, a gente vai ver também que a televisão produziu muitas figuras de princesas diferentes. Por exemplo, esse aqui de 1959, Os Contos de Fadas Furados, que são narrativas que vão subverter esse ideal de princesa, que as histórias de princesa vão ser completamente subvertidas dentro de uma lógica até criticando um certo capitalismo, fazendo brincadeiras com a figura do Walt Disney, especialmente em alguns episódios, de um seriado animado. A própria She-Ra ou a Princesa Leia, que eu não trouxe todas as imagens aqui, mas são princesas que eu também cito durante a minha pesquisa de dissertação, que vão entrar nessa década de 80 durante um momento em que a Disney não está lançando tantos, que a Disney vai voltar a lançar com a Pequena Sereia, mas já são imagens novas que a televisão vai mostrar, especialmente com a She-Ra, de que a princesa vai se aproximar mais desse lado guerreira. Em 97 a gente tem um filme que é muitas vezes esquecido, que é esse Cinderela em live action, que tem a Whitney Houston como fada madrinha, que tem a Whoopi Goldberg como mãe do príncipe, que tem um elenco extremamente multiétnico e que nem todo mundo assistiu, mas que passou no SBT aqui no Brasil. E outras histórias, como mais para frente a gente vai ver também essa ideia de princesas que vão lidar com a própria sexualidade, questões de corpo, de performance diferente, como a própria Princesa Jujuba, a Princesa Caroço, da Hora da Aventura, e são papéis menores, sem dúvida, não são necessariamente protagonistas, mas elas vão fazer parte de todo um contexto de princesa que vai sendo alterado conforme o tempo. Hoje em dia a gente tem agora os novos live actions da Disney chegando, e vamos montando essa nova ideia de princesa que vai se alterando, sem dúvida, ao longo do tempo, também por causa das demandas feministas, mas não só por causa delas, porque muitas vezes isso vem de instâncias produtoras de forma até vanguardista. Isso acontece da mesma forma no Brasil, em que a gente tem um calhamaço muito menor de conteúdos de princesa originais, mas que vão ser adaptados a uma certa condição local. Então, em 89, a gente tem o filme da Turma da Mônica, em que a gente vai ter a princesa numa história muito parecida com o que é Star Wars. A gente vai ter a Xuxa performando como princesa, a Xuxa, que é algo que a Paula Barreto já vai falar que é um grande objeto de poder no Brasil, que é uma própria realeza, afinal a gente chama ela de rainha dos baixinhos, mas que também vai se associar a esse ideal de princesa no Brasil. E outras também performances que vão evocar essa ideia de princesas clássicas e de princesas clássicas muitas vezes associada a essa Disney, né? Que a gente já tem essa ideia já clara, em, por exemplo, Escola de Princesinhas, que é um seriado animado que a gente vai ver um pouco mais para frente de forma mais específica, em Xuxa e o Mistério de Feiurinha. Então a gente vai ter imagens já recorrentes da Cinderela, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, em SOS Fada Manu, da mesma forma, com a Fada Manu, que é uma fada madrinha que está ajudando essas histórias dos contos de fadas. Mas eu gosto muito de trazer essa questão de como no Brasil é importante a revolução literária que tem acontecido dentro das leituras infantis mesmo, com a figura da princesa. Então, infelizmente, hoje eu não estou em casa, mas se eu pudesse, eu mostrava muito para vocês as imagens dessa coleção A Revolução das Princesas. Qualquer pessoa que se interesse um pouco pelo tema e que goste ou que queira presentear alguma criança, eu indico pra caramba. São ilustrações incríveis. É uma coleção que, por enquanto, tem 4 livros, uma coleção da Plan Brasil, que faz parte da Unicef, e ela vai reformular, ou melhor, revolucionar, como ela mesma diz,
as histórias de princesa, transformando as princesas em protagonistas ativas, não só protagonistas que muitas vezes durante muito tempo foram passivas, que esperavam o príncipe encantado, que precisavam dele para construir esse ideal de crescer na história, elas precisavam ir atrás ou precisavam do príncipe. Mas essas princesas da Revolução das Princesas, dessa série de livros, elas, além de serem todas escritas por autoras mulheres e ilustradas por ilustradoras mulheres também, elas vão trazer um novo ideal de princesas ativas que não necessariamente precisam ter um par romântico no final. Então a história da Aurora ela vai terminar salvando o príncipe e estando com ele por causa de um amor fraternal e não por causa de um amor romântico. A Ariel vai assumir os 7 mares, sendo uma princesa que não precisa de príncipe para governar os 7 mares, e tá tudo bem. Inclusive com o príncipe sendo assumidamente gay no livro. São livros infantis, muito curtinhos, mas maravilhosos. E o Lute como uma Princesa, que é também uma coleção de livros desse ano, que vai trazer profissões para cada uma dessas princesas. Mas, olhando de forma muito específica para 2 produtos que eu elenquei, e aqui eu quero dar valor ao porquê elencar esses 2 produtos, essas 2 obras. Eu quis fazer uma análise comparativa entre um produto hegemônico, com alto orçamento, que foi o filme Wi-Fi Ralph, que a princípio ninguém pensa que é um filme de princesa, e a série, a animação seriada Escola de Princesinhas, que é uma produção nacional de baixíssimo orçamento, inclusive considerado um blockbuster, que é quando você pega referências de outras produções internacionais e você revitaliza isso de certa forma, muitas vezes podendo ser considerado plágio. Inclusive você tem todas essas imagens de princesas que são muito próximas das princesas da Disney. Mas a escolha desses 2 objetos foi por causa de algo muito particular que acontece nos 2, que é uma ideia de ética da sororidade, que é algo que a Tatiana Leal vai levantar na dissertação dela, de que é a nova ética do feminismo contemporâneo. Então, em Wi-Fi Ralph, a gente vai ter uma cena de todas as princesas da franquia Disney convivendo entre si. Lembrando que Vanellope, essa menininha que está aqui em cima do clique, ela é uma princesa, ela foi coroada no primeiro filme de Wi-Fi Ralph e ela assume um protagonismo muito grande nesse segundo filme. Inclusive, a partir de uma análise de cartazes de Wi-Fi Ralph, você pode ver que o Ralph costuma ser essa figura que vai estar num certo segundo plano, porque ela vai guiar a trajetória do filme. E o Wi-Fi Ralph acaba se tornando, mesmo que inconscientemente, um filme de princesa por causa dos signos e dos códigos que ele começa a exprimir. E dentro dessa sequência de princesas, nós vamos ver algumas questões, especialmente com relação à ética da sororidade, e em Escola de Princesinhas a mesma coisa. Porque muitas vezes, e Rebecca Hens, ela vai levantar isso muito forte, princesas são seres sozinhos. Elas não têm a companhia de outras mulheres. Quando elas têm, são muito poucas. Geralmente elas não têm mãe, geralmente elas não têm amigas, e geralmente todos os grandes mentores das histórias, que foi algo que eu também analisei, são mentores masculinos. Isso desde produções da Disney, em que você vai ter Ariel sempre com Sebastião, em que você vai ter também, da mesma forma, você vai ter na Anastácia, que está sempre com o Dimitri e com... esqueci o nome do outro amigo dela, mas também são sempre homens. Mesmo você tendo a avó dela participando, são pouquíssimos, na verdade, os filmes, especialmente dessa época que ela chama de princesas rebeldes, a Fernanda Breder, que vão ter princesas que vão ter companhia feminina. E esses 2 produtos vão trazer um pouco de diferença, uma diferença muito grande nisso, especialmente por causa dessa questão da amizade como propulsora para a superação dos desafios. Então, para analisar esses 2 produtos, eu tomei como metodologia a análise televisual, que eu não sei se todo mundo conhece. Ela não é, apesar do que o nome possa inferir, ela não é uma análise de produtos de televisão apenas, mas é... Desculpa interromper, mas é que tá dando o seu tempo, então se você puder encaminhar para finalizar. Obrigada. Pode deixar. Valeu. E essa análise televisual ela é composta de 3 etapas, que eu vou passar rapidinho aqui só para todo mundo acompanhar. A descrição, a análise televisual em si e a interpretação dos resultados. Olhando para esses dois produtos, então a gente vai ver 2 filmes completamente diferentes, um de alto orçamento, outro de baixo orçamento, mas que vão trazer essa ideia da união das meninas como algo que vai encaminhar a história. Na análise quantitativa específica, nós vamos olhar para todas essas temáticas, que depois eu posso disponibilizar para vocês, como a gente está correndo um pouquinho, eu vou chegar nos resultados um pouco mais rápido, mas só para olhar, para a gente ver quais são as grandes categorias de análise, são essas: a estrutura narrativa, a temática, enunciadores, visualidade, som e edição.
E na análise qualitativa, a gente vai ver a fragmentação, que dentro do filme ela vai acontecer de forma intrafílmica, e na série ela vai acontecer a partir da questão procedural do seriado, de forma episódica, olhando também a dramatização e a definição de identidades e valores. Como estamos sem tempo, vamos para os resultados. Em cima disso, o que a gente teve de grandes resultados, e entendendo essa questão da sororidade como algo importante, a gente vai ver que existem 4 grandes pontos que vão ser trabalhados nessas 2 narrativas e que muitas vezes podem ser pensadas para acontecerem em outras. A primeira é a prerrogativa do saber quem sou. É de que princesas hoje em dia elas não saem do seu ponto de conforto por causa de um príncipe, por causa de um homem, mas vão dentro do que, nessa frase da Moana, que eu chamei de prerrogativa do saber quem são. Elas precisam se descobrir. E para se descobrir, elas precisam sair daquele lugar. Não é para ir atrás de um pai, não é para ir atrás de uma figura masculina de alguma forma, mas é para se descobrir, para descobrir quem elas mesmas são. A segunda é a questão da valorização da diferença. E isso vai entrar nessa grande questão da sororidade, porque não é uma sororidade universalizante, não é uma sororidade sem falhas, sem disputas e sem contradições. Essas princesas brigam. Essas princesas, especialmente em escola de princesinhas, elas vão ter conflitos. E esses conflitos vão deixar muito claro as diferenças de cada uma, seja de perspectiva, obviamente, não tão intenso, de diferenças de raça, de etnia, de tudo, mas vão ser diferenças entre meninas. E isso é válido, porque no final das contas a gente não está falando sobre uma sororidade homogênea, a gente está falando sobre a valorização dessa diferença como propulsora de uma nova ideia de sororidade, uma sororidade especificamente como solidariedade política, pela perspectiva da Bell Hooks. Esses foram os primeiros resultados, essa é uma pesquisa que ainda está se encaminhando, essas são algumas das principais referências, especialmente a perspectiva da Bell Hooks me é muito atrativa, como também da Teresa de Lauretis, e a Rebecca Hens, que traz uma ideia de cultura de princesas muito forte. Muito obrigada a todos, e vamos bater papo, gente, vamos discutir. Obrigada, Beatriz. Relembrando mais uma vez, gente, quem quiser mandar perguntas, pode ir escrevendo aí no chat, agora é a minha apresentação e a última, e aí depois a gente passa para o debate. Você faz as perguntas, Natália, ou eu faço aqui? Sim, acho que você pode fazer, Carolina. Só separei aqui para escrever. Tô pondo separadinho, porque eu tentei por todas de uma vez, ele tá cortando. Mas aí fica à vontade, como ficar melhor de dividir. Eu só vou juntar todas aqui para ficar mais fácil para ler mesmo. As do Anderson em sequência e já vou colocar as próximas. Entendi. Eu não cheguei a ter tempo de... A gente teve 4 perguntas para o Anderson, uma pergunta para a Érica e uma pergunta para a Bia Lobo. Aí tô colocando a 4ª do Anderson aqui e já vou colocar as próximas em sequência. Tá bom. Pode começar a fazer a primeira, então? Sim, fica à vontade. Tá. Então, a primeira pergunta, né, foi feita pela Beatriz Lobo, que é para o Anderson, né? Anderson, não sei se você iria comentar o caso da Britney em A Dona do Pedaço, mas se fosse, gostaria de saber qual a visão que você tem da representação trans nessa novela do Valsir, que é claramente um melodrama daqueles bastante marcados. Bom, a Britney ela é parte do meu objeto de pesquisa agora no mestrado, e eu penso que a Britney ela só existe porque o Ivan existiu, tanto a Britney como o Marcos Paulo. E uma coisa, acompanhando os comentários da galera nas redes sociais, uma coisa que eu notei, e foi a partir daí que surgiu a minha ideia do meu objeto de pesquisa, é que se tinham muitas observações positivas, muitos comentários positivos a respeito do Ivan. O Ivan parecia ser ter sido muito contributivo, e se esperava muito do Marcos Paulo, da Marcos Paulo, que seria interpretado
pela Nanny People, era uma mulher trans interpretando uma mulher trans no horário das 21h, e aí foi uma grande decepção, a princípio, né, se parece, as críticas são muito negativas, e a Britney parece que ela habita um lugar aí meio embaçado, as críticas são positivas, negativas. O que eu quero com a minha pesquisa é exatamente isso, é identificar as opiniões, qual é o repertório que a comunidade trans tem a respeito desses 3 personagens, mas nesse início da minha pesquisa, considerando a minha opinião pessoal, eu acredito que é o seguinte, ela é problemática, mas eu acredito que as representações, quando a gente fala de representações das minorias políticas nas produções da grande mídia, elas sempre vão ter aspectos problemáticos. A Britney, ela estava no núcleo cômico, e sempre que você insere alguém da minoria política dentro do núcleo cômico, o potencial para que essa representação seja problemática é muito grande. O que eu destaco da Britney, e que eu gosto dela, é porque ela foi garantido a uma mulher trans a possibilidade de viver o amor romântico. Não que todos os personagens possam passar por isso, mas a gente quer diversidade de representações, e eu acho que o bacana da Britney é isso, foi garantido a ela a possibilidade de viver o amor romântico, como é garantido aos personagens cis, e também eu acho que foi bacana que deixou claro, assim, ou pelo menos se tentou deixar claro para a sociedade, apesar da problemática da personagem, que uma mulher trans pode se relacionar com um homem cis, né? E que um homem e que a heterossexualidade desse homem não vai impedir que ele se relacione com uma mulher trans. Eu gosto disso. Eu acho que é um dos pontos principais da personagem, mas não nego os seus aspectos problemáticos. Aí tem 2 perguntas aqui do Cícero. A primeira é: há pessoas trans que pesquisam no campo acadêmico sobre essas representações que você apresentou? Eu tenho tentado buscar o maior número possível de outras referências na academia a respeito dessas temáticas de pessoas que estejam estudando isso. Eu moro no interior de São Paulo, e quando eu parti para essa pesquisa de referências de pesquisa a respeito dessa temática, que é uma temática relativamente nova, o IVAN acontece em 2017, eu encontrei aqui do meu lado, eu moro em Mairim, que eu encontrei na Universidade de Sorocaba, a Uniso, uma ex-professora que é mulher cis, e uma ex-orientanda dela, também mulher cis, que pesquisam o assunto. Eu ainda não encontrei pesquisadores trans que tratassem do assunto, que acho que se evidencia essa minha dificuldade evidencia também a ausência de pessoas trans na academia, e é por isso que a minha preocupação da minha pesquisa de mestrado agora, que foi a da especialização, é de trazer para dentro da academia essas opiniões que elas não estão aqui, não são pessoas que ocupam lugar aqui, mas trazer para dentro da academia essas impressões. E aí uma outra pergunta do Cícero é: você diz que o avanço das representações nas telenovelas se dá pelas pautas das pessoas trans e dos feminismos, mas como você encara esse avanço pensando numa lógica política neoliberal de cooptação dos movimentos sociais? Eu acho que eu até dei uma tremida quando eu li a pergunta, porque tem sido uma temática é uma questão que tem me colocado em crise ultimamente. Eu tenho um vínculo muito grande com essa temática, e eu estou muito nervoso porque é a primeira vez que eu estou falando num evento sobre gênero a respeito dessa temática, porque geralmente a gente fala nos eventos de comunicação, é a primeira vez que eu estou num evento sobre gênero falando sobre isso, e eu nem sei se eu confio tanto assim nos meus conhecimentos para tentar passar algo para alguém. Mas eu venho numa crise há algumas semanas, porque eu tenho ouvido em algumas comunidades que a gente frequenta e circula, comentários que sempre apontam para o quanto essas representações das minorias dentro dos discursos das grandes mídias não têm validade. É tipo,
Ah, mas a Mulher Maravilha não acrescenta nada, porque a Mulher Maravilha é produzida por um estúdio X e ela é vendida por isso, e ela é assim, ela é assado. Ou Pantera Negra não representa nada, porque o Pantera Negra é isso, o Pantera Negra é aquilo. Ah, mas as princesas Disney isso. E aí eu fico pensando, se a gente pensa, assim, eu não estou dizendo que o ideal, que a gente deve olhar para essas representações de uma forma como fábula, talvez, assim, olhar de uma forma muito otimista, muito celebratória. Eu acho que a gente precisa, assim, problematizar. Tivemos representações negras, tivemos uma representação feminina mais plural, tivemos, mas é só isso que a gente quer? A gente tem que sempre problematizar, porque e se a gente não vê se a gente não tiver essas representações, o quanto isso pode atrasar a evolução dessas pautas? Eu procuro acreditar que, ainda que sendo incorporadas pela mídia hegemônica, pelo discurso da grande mídia, elas colaboram, porque elas democratizam o acesso da população a esse tipo de conhecimento, a tipos de conhecimento, a tipos de debates, que muitas vezes ficam muito cercados dentro da militância, ou dentro do mundo acadêmico. Eu sempre gosto de dizer que foi muito legal ver o meu pai, homem cis, hétero, de quase 60 anos, conhecendo um pouquinho da pauta trans. E ele conseguiu isso através de uma reprodução da grande mídia. Eu acho que a gente precisa problematizar. Eu não estou dizendo que eu não acredito que vai salvar o mundo, que vai resolver todos os problemas das pessoas trans, ou de negros, ou de mulheres, mas eu acho que é bacana que esteja lá, porque democratiza o acesso, é mais fácil para as pessoas consumirem, acessarem, tirarem dúvidas. Acho que é isso. Aí, ainda para você, Anderson, gostaria de saber se na sua pesquisa você encontrou as personagens trans atreladas somente a setores específicos nas novelas. Como dizem no senso comum, algumas personagens às vezes são protagonistas, ou outras ficam nos alívios cômicos, nas cenas engraçadas da novela. Gostaria de saber onde as personagens trans aparecem no seu mapeamento e se existe alguma persistência em atrelar as trans à parte cômica da narrativa, por exemplo, e como você enxerga isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem nessa questão da transexualidade, primeiramente, essa falta de definição. Como eu apontei em alguns exemplos que eu trouxe, que são da década de começo, final da década de 80 e início da década de 90, é algo que transita entre a drag queen, entre o homem gay muito afeminado e um transexual, e essa falta de clareza do que é esse ser potencializa muito, tem um potencial cômico muito grande, e é usado, assim, historicamente, a gente tem essas representações, elas são sempre no caricato, no cômico, elas servem de alívio cômico, sempre de forma desrespeitosa. A gente começa a ter essas representações acontecendo de forma contributiva, e amadurecendo o debate, trazendo o debate para a sociedade, a partir do Ivan, e que aconteceu nessa década em que a gente tem o maior número de pessoas trans, em que a sua condição trans está esclarecida, está posta, está sendo explicada, foi nessa década. E é nessa década em que as representações realmente contributivas acontecem. Porque antes, ou você tinha esses sujeitos aí que não tem uma generalidade definida, ou você tinha homens se vestindo de mulher, mulheres se vestindo de homem. Acho que em 78, 80, a gente teve a Glória Pérez, a Glória Menezes, foi a primeira vez que uma mulher se travestiu de homem. Esse é o histórico de representações que a gente tinha. Mas é nessa década em que a mudança acontece. Obrigada, Anderson. Agora, uma pergunta para a Érica. Tem duas perguntas para ela. Primeiro, uma do Cícero. Érica, você diz que apresenta uma perspectiva interseccional na sua pesquisa, mas em que dimensão isso está imbricado na sua análise? Oi, Cícero, obrigada pela pergunta. E tem duas dimensões, né, em que a interseccionalidade entra na minha pesquisa.
E a primeira é para pensar o conceito de autoria feminina, tentando responder à ideia de que esse conceito é um todo hegemônico, que todas as mulheres produzem o mesmo tipo de filme. Justamente porque a gente sabe que o cinema dirigido por mulher que ganha maior visibilidade é aquele que é dirigido por mulheres cis, brancas, de origem europeia ou estadunidense. E a segunda dimensão, que é a dimensão narrativa, em que eu busco na interseccionalidade as ferramentas para pensar as personagens e as características delas, principalmente pensando agora a relação entre Biela e Macabea, pensando a questão da origem, em que a Macabea é uma mulher nordestina e a Biela é uma mulher caipira. Na minha dissertação eu consigo contemplar outras questões muito importantes, como a personagem da Joviana, que é uma mulher negra que trabalha como cozinheira na casa da família da Biela, e essa personagem revela uma problemática de raça e classe social que eu só conseguiria analisar considerando a perspectiva interseccional e a sobreposição desses marcadores sociais à diferença. Então, essas são as formas pelas quais eu uso a interseccionalidade. Obrigada, Érica. A próxima pergunta, desculpa, achei que era para a Érica também, mas é para a Beatriz Lobo. Foi feita pela Thaís Batista. Gostaria de saber se no seu mapeamento de pesquisa foi possível identificar quem está por trás das narrativas de princesas, se são enredos escritos por homens ou por mulheres, por exemplo. Oi, Thaís, obrigada pela pergunta, gostei muito do seu trabalho, nunca tinha visto isso sendo visto esse tipo de estudo acontecendo aqui na América Latina, foi bem legal. Com relação ao mapeamento, sim, acho que bem claro que isso vem acontecendo uma mudança gradual na quantidade de profissionais que trabalham nesses produtos audiovisuais. Então, por exemplo, os primeiros são geralmente todos dirigidos, produzidos e roteirizados por homens, mas ao longo do tempo isso vem mudando. Então, Valente, se não me engano, da franquia da Disney, foi o primeiro filme a ser roteirizado por uma mulher. Se não me engano, ela assina a direção também, Brenda Chapman, se não me engano. E depois o Frozen tem a roteirista feminina, tem uma roteirista mulher. O Frozen 2 é roteirizado por duas mulheres, dirigido por mulher também. Aqui no Brasil, a Chizuki Yamazaki dirigiu Xuxa, o Mistério de Feiurinha. A própria Xuxa, quanto figura de poder mesmo dentro dos filmes, traz um olhar um pouco mais adequado às questões de gênero frente a outras narrativas que são todas produzidas por homens. E também nesses seriados novos, Escola de Princesinhas tem diretoras mulheres, SOS Fada Manu tem roteirista mulher, são produtos que vêm sendo colocados, até porque o mercado audiovisual ele vem batalhando muito, né? As mulheres do mercado audiovisual, a professora Carla Holanda, aí, que foi referência da Érica, foi minha orientadora na UF. Então, assim, estamos lutando por espaço dentro do audiovisual e vai continuar acontecendo. E isso vai demarcar muito claramente as diferenças de discurso, né? É isso. Obrigada, Bia. Agora tem uma pergunta da Renata para mim. Caroline, poderia falar um pouco da importância dos feminismos negros na sua análise, ao qual apenas os feminismos hegemônicos não dão conta, e como ainda uma subalternidade das mulheres negras em relação às mulheres brancas? Então, acho que sim, né, realmente ainda existe essa subalternidade, essa dificuldade maior da mulher negra se colocar, acho que tanto, por exemplo, como a Érica falou, em relação às cineastas negras, né, a gente teve uma mesa anterior, hoje também, onde essa questão veio à tona, como é difícil para as mulheres que filmam no geral, mas para as mulheres negras muito mais difícil do que para as mulheres brancas. E também para que as mulheres negras sejam representadas de formas não estereotipadas no cinema. Então, acho que se existem estereótipos que são aplicáveis às mulheres no geral,
as mulheres negras, isso é ainda mais forte. Primeiro, porque elas aparecem em menor quantidade no cinema, né? As pesquisas da Ancine mostram muito isso, como é mais raro você ter personagens negras, protagonistas negras, então, muito mais difícil. E quando essas personagens aparecem, muitas vezes elas acabam caindo nos estereótipos. E eu acho que os feminismos negros ajuda muito a gente a fazer essa leitura dos filmes mesmo e trazendo essa questão de pensar como que os filmes estão lidando com as relações sociais, né? Então, assim, eu uso uma metodologia da análise fílmica, por exemplo, mas que não me daria conta de pensar essa questão. Ainda que, por exemplo, eu falo muito no Ismael Xavier, ele é uma referência muito importante para a minha pesquisa. O Barravento é um filme que ele tem uma análise primorosa, assim, sobre a estrutura do filme, sobre o princípio estrutural, a análise que ele fez, mostrando como a religião, ela não é só criticada no filme, mas também tem uma valorização dessa religião afro-brasileira. Essa análise dele foi considerada revolucionária, assim, todas as interpretações que existiam para o Barravento desde a época que ele tinha sido lançado, até porque o próprio Glauber Rocha ficava falando que o filme era contra a alienação religiosa, tal, e aí o Ismael foi lá e mostrou que não é só isso. Então, eu acho importante essa metodologia da análise fílmica, mas eu preciso combinar isso com outras leituras para perceber essas questões de gênero e raça, para evidenciar isso e para tentar pensar como que o que significa, né, o filme tá fazendo essas representações naquela época. Então, a gente tem, nos anos 60, o movimento negro já está se estabelecendo, né? Ainda que o movimento negro unificado só tenha surgido na década de 70, por exemplo, mas já no fim dos anos 50 a gente tem um questionamento do mito da democracia racial, a gente tem essas questões cada vez mais sendo pautadas, até por influência dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, e a gente tem também mulheres negras, trabalhadoras, que muitas vezes ainda não se envolviam com o feminismo por perceber que aquele movimento não trazia pautas que interessariam a elas, mas que procuravam se envolver com movimentos de trabalhadores, por exemplo, na luta por creches, né, uma demanda dessas mulheres negras que já estavam no mercado de trabalho há muito tempo. E aí, se a gente vê que o filme ainda traz representações estereotipadas, e aí, no caso do meu doutorado, eu procuro pegar um conjunto de obras maior, né, para ver como em vários filmes do cinema novo vão aparecer isso. E, de certa forma, o que a gente tinha na sociedade, né, que a gente tinha esses movimentos de mulheres, e a gente já tinha essas discussões, nem sempre elas estão refletidas no filme, né? Então, o filme é algo mais complexo aí, que vai fazer uma mediação, uma interpretação da realidade, às vezes reafirmando estereótipos, às vezes até avançando em outras questões, por exemplo, em questões de classe, fazendo interpretações sobre a opressão de classe, propondo movimentos sociais, revoluções, mas que às vezes não vão avançar tanto em outras questões. E aí, em relação ao Barravento, infelizmente, tem essa perpetuação aí do estereótipo. Tanto, né, de mulheres, de forma geral, se a gente for pensar que essas duas personagens principais são muito vistas como valor só da beleza, mas também especificamente em relação à mulher negra, que é muito tratada pelo seu corpo, pelo viés da sexualização. Então, acho que é isso aí sobre a pergunta da Renata. Deixa eu ver aqui as próximas perguntas. Tem alguns comentários, mas aí eu acho que uma pergunta da Bia, né? Carol, qual sua base teórica nacional dentro do feminismo negro? Então, nacional, o que eu trouxe para a pesquisa de doutorado foi principalmente a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro.
Então, são duas autoras que me ajudaram bastante a pensar esse feminismo negro, né? Ainda que, como eu disse, não se tinha uma construção, né, do movimento feminista negro lá na época que eu estou estudando, mas são autoras que me dão ferramentas teóricas para eu poder fazer essas análises sobre os filmes. E aí, poderia citar também a Djamila Ribeiro, principalmente no livro Lugar de Fala, né? Então, é uma questão que eu estou sempre procurando pensar, mesmo em relação aos filmes que não têm mulheres negras, por exemplo, né? Mas aí, por que se reafirma representações da branquitude? Por que as mulheres que são escolhidas, assim, como musas do cinema novo, de forma geral, elas são brancas? Essa atriz que está no Barravento, que é a Luísa Maranhão, é praticamente a única atriz negra que faz filmes no cinema novo e que está aí no elenco das musas do movimento, mas as outras, Helena Inês, Norma Bengel, enfim, são mulheres brancas. Então, pensar como se tem essa representação da branquitude ligada a um padrão de beleza, também é uma questão, por exemplo, que a leitura da Djamila me ajuda. E aí eu procuro trazer também outras autoras, como a Bell Hooks, a Patrícia Hill Collins, que também vão me ajudar a pensar nisso, mas no âmbito nacional eu colocaria mais a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro e a Djamila, acho que é isso. Mais alguma questão, gente? Pelo que eu estou vendo aqui no chat, não tem mais nada. Eu vou aproveitar, então, para colocar uma pergunta para a Thaís, né, da pesquisa sobre antifeminismo. Não tive tempo de digitar aqui, que eu queria ver primeiro o que já tinham escrito, mas eu queria te perguntar, Thaís, como que você pensa, assim, é claro que eu acho que todas as pesquisas sempre estão ancoradas no momento presente, assim, né? Claro que quando a gente vai escolher o nosso objeto de pesquisa e tal, vai se debruçar sobre uma coisa, mesmo que não tenha, sei lá, nada a ver com o momento presente, o nosso olhar, ele sempre vai estar pontuado pelo que a gente está vivendo. Mas eu queria saber como você pensa isso, assim, em relação à sua pesquisa, né? O momento do Brasil atual e o seu objeto de pesquisa. Oi, Caroline, obrigada pela pergunta. Realmente, você tem toda a razão, assim, para falar a verdade, o momento que eu decidi trazer esse tema para trabalhar com a professora que veio a ser a minha orientadora, eu, na verdade, levei um maço de um monte de fontes, todas misturadas, assim, eu levei para ela alguns cartões postais antifeministas que circulam muito na internet, que vêm dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aí eu trouxe também umas charges que estavam circulando da época sobre a ex-presidente Dilma, charges bem misóginas, inclusive. Até encontrei charges da Cristina Kirchner, que ela estava atuando na época também, e era uma mistura de sentimentos, assim, tipo, nossa, isso acontecia 100 anos atrás, e acontece hoje com as mulheres também, né? Então, de fato, o que me mobilizou muito no início da pesquisa foi perceber que, aparentemente, existia uma duração aí razoável de estereótipos e de uma linguagem negativa há 100 anos atrás e que ainda estava aparecendo, principalmente nesses momentos de crise, centrados em mulheres atuantes na política, né? Que é uma coisa que é muito diferente se a gente comparar com a representação de homens na política, por exemplo, né? Eu acho que o caso mais emblemático e mais próximo da gente é as representações que fizeram da Dilma mesmo, né? Tudo, assim, quem teve acesso aí, o que circulou na internet, sabe que não é só charge virtual de jornal, mas tinha até adesivo de colar em carro. Então, tinha uma magnitude razoável, assim, e realmente, de alguma forma, tem uma relação muito grande com o que certo setor político está querendo defender, usando justamente o viés cômico, que é, por exemplo, a charge, a caricatura e essas montagens, por exemplo, com fotografia.
Mas é bem isso mesmo. Eu acho que foi um incômodo da atualidade que me fez, né, voltar um pouco no passado e pensar sobre isso. Obrigada, Thaís. Bom, eu acho que é isso, então, gente. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que apresentou. E é isso, gente. Até mais, então. Obrigada, gente. Super agradeço. Hoje é nosso último dia das mesas do evento, mas sexta-feira a gente vai ter as discussões de documentários e também a gente está com a programação cultural no site. Então sigam acompanhando e obrigada mesmo pela participação, viu? Ótima tarde.